Bem-vindos a mais um Time to Talk by LM, o seu canal do empreendedorismo, o nosso momento live, pandemia, no Instagram. Então, só para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, para quem não conhece ainda o nosso escritório, então, o meu nome é Cláudia, Cláudia Laranja Maranguelo, eu sou sócia da Laranja Maranguelo Peritos Consultores. A nossa empresa é de consultoria e perícia contábil. Então, o nosso convidado de hoje é o Maico Denardi Proenza. Ele é formado em Relações Internacionais e Gestão Empresarial. E o tema dele hoje é sobre criatividade em novos produtos para driblar a crise. Então, vai ser muito interessante esse assunto. Está entrando. Boa noite, Maico. Tudo bem, Cláudia? Seja bem-vindo no nosso canal. Muito obrigado. Primeiramente, quero te agradecer, gastar um pouquinho do teu tempo aqui com a gente. Não, que isso, é um prazer estar participando. Eu que agradeço o convite. Acho que é muito legal a gente conseguir compartilhar um pouco, né, da nossa história e o que a gente está vivendo. Também dar algumas dicas aí de como driblar alguns probleminhas da crise, né? Contar um pouquinho para o pessoal que eu conheci o Maico através da Evoluce, né, da Ágata, e ela me falou muito sobre o Michael, sobre as dicas aí que ele vai dar para nós e tudo que ocorreu nessa parte dos produtos novos. Eu achei muito interessante para trazer para o nosso canal empreendedor, né? Bem no tom, né, do que a gente está vivendo hoje, né? Legal. Então, né, Maico, começar a conversar um pouquinho contigo. Antes da gente entrar no nosso tema, eu queria falar um pouquinho, né, sobre a tua carreira, como é que começou, né, até a gente desenvolver pro tema específico. Legal, legal. Acho que posso começar contando um pouquinho, né? O meu sonho inicial, ele não era seguir a carreira que eu acabei seguindo, né? Acho que a gente aprende muita coisa na prática mesmo, né? No dia a dia. Então, como tu comentou e me apresentou, eu comecei cursando Relações Internacionais. Tinha muito essa vontade de trabalhar com outras culturas, de fazer essa parte mais de comércio exterior, diplomacia. Então, quando eu entrei em Relações Internacionais, o objetivo principal foi esse. E aí depois, conforme o curso foi passando, fui tendo algumas outras experiências, com uma parte mais de empresa júnior, uma parte mais empresarial mesmo. Tive uma passagem por diretório acadêmico também, mas a parte política do negócio acabou não me agradando muito. E no final ali da minha faculdade, eu acabei, por gostar muito de marketing, lá naquela época, acho que faz uns 6, 7 anos atrás, ele não era um marketing digital como é hoje, né? Um marketing mais tradicional. Gostava muito Sim. dessa área, acabei iniciando meu estágio na Baristo, né? Então, lá em 2014, agosto, setembro de 2014, eu comecei minha trajetória lá na Baristo como estagiário de marketing. Aí me dediquei a aprender muito, né, e dar o meu melhor ali para a gente poder conseguir fazer com que a companhia crescesse. Sempre tentei me dedicar muito aos projetos que eu assumi para tocar, para dar o meu melhor, para tentar tirar o máximo das pessoas que estavam ali junto comigo. E aí, quando eu me formei no final de 2014, início de 2015, eu recebi a proposta para ser efetivado e continuar ali na Baristo nesse crescimento. Desenvolvi ao longo do tempo um lado mais comercial, um lado mais de negociação. Então, fui crescendo nessa área dentro da empresa, passei por alguns cargos e aí minha carreira foi crescendo naquela maneira mais vertical, tradicional do mundo empresarial, né? Então, fui assistente, depois supervisor, passei por alguns cargos de gestão, né? Gerente, de uma parte mais operacional. E também, agora já fazem em torno de uns 2, 3 anos que eu sou head de vendas, né? Então, faço a parte de gestão de 4, 5 áreas da empresa que tem a ver diretamente com o negócio que a gente trabalha hoje, né? Então, Agora é, entendi por que as nossas agendas não estavam, tipo, não conseguia se falar, porque é bastante coisa, hein? isso, é assim, eu tenho a rotina bem corrida ali, né, Che? A Agatha, conforme tu comentou, deve ter te explicado um pouco. Então, hoje, não falei a empresa, né, assim, falar um pouco da Baristo também. Trabalho na Baristo Café, né, uma empresa que é aí do Rio Grande do Sul. Então, ela nasceu no interior aí do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria. Hoje ela atua em todo a região sul e em São Paulo. A gente tem uma filial aqui
Então, faço parte da gestão das equipes que estão espalhadas aí pelas unidades que a gente tem. Ao longo dessa minha trajetória na Baristo também, sempre tentei me qualificar da melhor maneira possível, né? E sempre estar pronto para quando as oportunidades surgissem, né? Então, como tu comentou ali da minha formação, depois da minha graduação, eu acabei engatando 2 MBAs, né? O primeiro foi em gestão empresarial, então com o objetivo de entender um pouco mais como funcionava a parte de gestão de pessoas, marketing, uma parte mais superficial administrativa, para poder desenvolver e ir me desenvolvendo nos cargos conforme iam passando e era possível, né? Depois disso, passei por várias áreas, então aprendi um pouco de tudo e sempre tive uma dificuldade, digamos assim, por não ter trabalhado 100% com a parte mais administrativa. Então, nunca fui de uma área administrativa, não tinha trabalhado com uma parte administrativa, sentia que isso era um gap que eu tinha, né, um ponto fraco, e acabei fazendo uma especialização em finanças, controladoria e auditoria, para tapar esse furo, digamos assim. E aí isso acabou me gerando um pouco mais de conhecimento para trabalhar em alguns outros projetos, né? Como é um dos cases que eu trouxe para a gente falar um pouco mais depois sobre a parte de criatividade, que me possibilitou esse conhecimento, auxiliar 2 grandes amigos, né? Que tem uma empresa de produção de conteúdo audiovisual. Eu estava olhando, né, as lives que a gente teve nas semanas passadas. Tem um colega que participou aqui contigo que também trabalha com audiovisual em Porto Alegre, né? Então, achei bem legal que é um serviço, acho muito legal, um serviço muito, que agrega muito valor, principalmente com a pandemia. Depois, quando a gente for falar do case, vai ver que teve um crescimento muito legal em cima disso, através da criatividade, de a gente olhar processos e produtos, né? E um pouco de mim é isso, assim. Hoje moro em São Paulo, né? Como eu comentei, cuido dessa parte da Baristo, mas também consigo, com conhecimento, assessorar, sempre ajudar quem eu posso, porque o coração é grande. Mas que bacana isso. É bem bacana, assim, conversar com alguém que trabalha numa empresa, né? Mas com todo esse espírito empreendedor, né? Então, isso que é interessante, porque a gente vê que tu vai galgando com etapas, né? Desde 2014 tu está lá, e sempre buscando, através do conhecimento, as tuas melhorias para ver o que tu vai agregar de uma forma melhor, né? Vamos dizer assim, para Baristo, né? Uhum. Então, claro, para Baristo e para ti mesmo, né? Até para novas oportunidades, né? Mas isso eu acho bem interessante, porque às vezes quando a gente fala de empreendedorismo, empreendedor, eu já toquei em algumas lives sobre isso, as pessoas acham assim, para tu ser empreendedor, tu tem que ter o teu próprio negócio, né? Mas não é bem assim. A pessoa não precisa ter o seu próprio negócio, porque ela não pode empreender na própria empresa aonde ela trabalha. Até porque as empresas, eu acho que o sentimento, né, das empresas é realmente ter esses empreendedores dentro das suas empresas, porque com esse corpo humano, né, que a gente chama, né, nessa parte de gestão de pessoas, é que tu consegue realmente atingir, né, as tuas metas, né, todo mundo sonhando junto, porque o interessante é que às vezes o funcionário muitas vezes não tem aquela oportunidade dentro da sua empresa e muitas vezes ele tem realmente esse espírito empreendedor, mas ele não é realmente aproveitado dentro da empresa. E isso gera uma frustração. Então, às vezes, aquele funcionário, enfim, ele pensa assim, sei lá, ando desanimado, mas é que, na verdade, ele não está sendo, a empresa não está sabendo aproveitar a, a, a função, né, desse funcionário, né? Queria que tu falasse um pouquinho a respeito dessa parte. Assim, acho que a barista ela traz um diferencial com ela que em momentos a gente consegue desenvolver muito mais rápido e em outros momentos a gente consegue desenvolver. É muito do momento no qual a empresa está passando, né? Eu digo que eu tive uma parte de preparação, mas também trouxe comigo muita sorte nesse meio do caminho, né? Parecia que eu estava sempre qualificado no momento certo, onde a empresa precisava, e isso possibilitou o meu crescimento também ali dentro, né? Mas eu concordo contigo, assim, eu acho que
empreender, ele sempre remete a você abrir um negócio, criar um negócio, tocar um negócio, mas eu acho que empreender também é uma palavra que ela pode ser trazida para essa parte de quem quer crescer, ter uma carreira e se desenvolver dentro da empresa, para o lado de que eu também posso me sentir dono daquele negócio, fazer com que eu me desenvolva, né? Que empreender nada mais é do que acordar todos os dias, tirar todas as pedras do caminho, né? Subir uma escadinha constante e se desenvolvendo, e cada dia que você vai passando, você conseguir ser um pouco melhor, né? E trazer pessoas ao seu entorno que sejam melhores. Então, uma das coisas que eu falo, e tem alguns colegas que estão aqui assistindo e podem me corrigir se eu estiver mentindo, mas eu sempre digo assim, a gente tem que buscar pessoas que são melhores que nós. Porque quando a gente busca pessoas que são melhores que nós, a gente vai mais longe, né? Para eu dar o meu próximo passo aqui dentro, ou os passos que eu dei, eu sempre precisei trazer pessoas junto comigo que tinham esse mesmo espírito, que tinham essa mesma indignação para resolver os problemas ali, que fizeram com que eu chegasse até aqui e elas também crescessem. Então, acho que esse é um ponto que a gente dedica bastante tempo na parte de gestão de pessoas, de como a gente vai cuidar delas, de tentar desenvolver, mas alguns momentos mais, outros menos. Mas com certeza, colocando as pessoas certas nos lugares certos para fazer o que elas sabem realmente fazer, vai fazer com que a gente vá muito mais longe, né? Tem até um dos cases ali, eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. Certo. E antes da gente entrar então no teu case, a gente falar um pouquinho sobre driblando a crise, como é que a Baristo se viu nessa parte pandêmica de trabalho remoto, né, diminuição de carga horária, né, não sei se ocorreram também demissões, né, reduções salariais, né, como Uhum. é que os funcionários, a própria Baristo conseguiu enfrentar e está enfrentando ainda, né, porque a gente está em pandemia ainda. Legal. Acho que esse foi uma pauta que é um dos nossos méritos, assim, eu diria, né? Quando a pandemia estourou, ninguém acreditava que ela ia durar tanto tempo, né? A gente está aí há um ano e meio já sofrendo com isso, umas Sim. épocas mais, outras épocas menos, mas logo que estourou a pandemia, a gente pegou o nosso que chama do nosso quartel-general, né? No nosso QG, a equipe de gestão sentou, olhou para a equipe, né? Olhou para a estrutura e a gente fez semana a semana, né, reuniões diárias para a gente criar o que a gente chamou de comitê de crise, né, que era para tentar entender o problema externo que estava nos afetando e como a gente podia tomar as melhores práticas em cima disso, né. Então acho que assim o negócio da Baristo ele foi muito impactado nesse período porque a gente trabalha com o quê, né? Somos uma empresa que vende, loca, né, ou comodata em alguns casos máquinas de café para empresas de pequeno, médio e grande porte, que todos os seus funcionários fugiram para o home office nesse período, então não houve mais o consumo do café, né? Era uma máquina só para 30, 40, 50, às vezes mais de 500 pessoas, e elas não podiam levar a máquina para casa. Então a gente teve a queda no faturamento nesse sentido. O outro lado, que a gente chama de food service, né? Que é o trabalho com ambientes de alimentação, né? Então a gente tem a outra linha que também é muito mais forte nesse sentido, que são cantinas de universidade, já fizeram aniversário e continuam fechadas, né? Lojas de conveniência de posto, parador de estrada, onde vive muito do turismo e o turismo ainda não voltou. Então todo o faturamento da Baristo ele caiu e a gente viu isso despencar e a gente queria muito manter a equipe como estava. Então a gente pegou esse comitê de crise e começou a tomar algumas ações, assim como todas as empresas a gente foi bastante impactado, acho que a gente tomou decisões bastante inteligentes no meio do caminho, né? A gente utilizou das reduções, a gente utilizou das suspensões também, né? Que é o 100% da redução. A gente acabou Sim, tendo que a gente acabou tendo que desligar algumas pessoas no meio do caminho, mas muito pautado em cima de não realmente não conseguir. A gente utilizou todos os artifícios que a gente tinha até o final, e aí quando não deu mais, a gente olhou e beleza, a gente, que nem a gente diz, né? Às vezes é um pouco ruim falar desse jeito, mas a gente precisa salvar o barco para salvar os marinheiros, né? E a gente sim. precisava manter a empresa funcionando, e acho que a gente fez isso de uma maneira muito boa. A gente ainda está se recuperando,
Acho que a gente está lutando ainda para voltar ao que era 2019, mas a gente enxerga muito mais que uma luz no fim do túnel hoje. Mas em compensação, no outro projeto, né, que é o projeto da empresa de audiovisual, né, chama Toca e ela é de Santa Maria, a gente teve um cenário um pouco diferente, assim. A gente teve um cenário de, vamos dizer assim, mais prosperidade, eu acho. A gente olhou e o produto era muito vendável naquela época, que todo mundo foi para dentro de casa e começou a consumir conteúdo online, e também a gente conseguiu modelar para que a gente conseguisse até crescer a equipe, estabelecer melhor. Então, acho que assim como tiveram negócios que regrediram, teve outros negócios que acabaram se beneficiando com a crise, porque era um produto que estava adequado ali para o momento, ou precisava de um ajustezinho para poder crescer, assim. Sim, não tem dúvida. Realmente, essa pandemia teve muita empresa que conseguiu surfar, né, vamos dizer assim, né, com o crescimento, porque se repaginou e conseguiu se adequar realmente ao momento, né, mas outras que realmente não, nem se repaginando poderiam, porque o foco é a venda, né, então é diferente. Mas então vamos tocar então no tema da tua live hoje, então, que é a criatividade, né, e novos produtos para driblar a crise. Acho que está todo mundo bem curioso. Não, então tá, vamos lá. Eu acho que eu trouxe dois cases, né, como eu comentei aqui, para poder explicar um pouco melhor o que a gente diz quando utilizou a criatividade para poder driblar isso, né? Um deles aconteceu dentro da Baristo e outro aconteceu dentro da Toca, né? Então, eu vou separar bem certinho para a gente poder comunicar de uma maneira legal. Começar com o da Certo. Baristo, que eu acho que foi um dos que eu já comentei do que foi impactado, né? Então, quando a gente teve o início da pandemia em março, onde tudo fechou, a gente num dia vendia muito bem e no outro a gente parou de vender. Os escritórios voltaram para dentro de casa, os ambientes, né, que a gente tinha de negócios, alguns fecharam, outros ficaram muito tempo fechados e a gente precisava tomar duas atitudes, né? Eu acho que a primeira foi aquela que eu comentei há pouco sobre o que a gente olhou para a estrutura interna e utilizou dos benefícios do governo, mas a gente sabia que a gente não podia parar de vender. Então, alguns pontos continuaram abertos e eles continuaram faturando, e a gente potencializou a nossa ação de relacionamento com eles para que eles não trocassem, fossem para concorrência ou não enxergassem mais valor no trabalho que a gente estava tendo, mas os principais gestores comerciais eles foram para dentro de uma reunião que a gente fez duas vezes por semana para a gente olhar para o que a gente tinha e tentar moldar uma maneira nova de entregar o café ou utilizar a nossa estrutura para poder continuar faturando, né? Então, a gente sentou, discutiu, utilizou a criatividade e aí o primeiro dos produtos que a gente desenvolveu dentro desse primeiro case da Baristo foi olhar para os escritórios e dizer, beleza, os escritórios, eles, todos os seus colaboradores foram para dentro de casa, mas a empresa ela tem um budget, né, um orçamento que ela separa para poder servir café enquanto os colaboradores estão lá, e a gente enxergou uma oportunidade de utilizar esse orçamento para continuar vendendo. Basicamente isso, né? Então a gente olhou e falou assim, beleza, seus colaboradores estão em casa, então vamos continuar proporcionando uma maneira de eles terem um benefício por estarem em casa também. Então a gente criou uma espécie de box, né, uma caixa, onde a gente colocava diversos métodos de preparo de café, né, para preparar no método tradicional, um drip coffee, que é um filtro que vai em cima da xícara para você preparar monodose, algumas cápsulas, fechou essa com alguns outros snacks, se era do cliente, e aí a gente começou a oferecer isso para as empresas. E aí elas olharam, beleza, eu tenho o orçamento aqui, eu tenho os meus colaboradores em casa, isso vai dar mais um passo para eles poderem se sentir, como é que eu vou dizer, que a empresa está se importando com eles, e a gente começou a Se oferecer sentir abraçados, né? Se sentir isso. abraçado. Então, eu não estou só de home office, a empresa está lá fazendo o que ela precisa e no outro dia ela vai poder me desligar ou algo ruim vai acontecer. Café abraça a gente, né? Então, como tu falou, a gente poder criar utilizar a criatividade para poder criar um produto que a gente pode entregar na casa do colaborador e continuar faturando, foi uma das coisas que a gente utilizou, né?
Uma outra ideia que a gente teve, colocou em prática, essa está um pouco mais no início, né? A gente olhou para o que a Baristo fazia muito bem, né? Além de colocar máquinas de café, produtos de qualidade, para poder entregar todo como é que eu vou dizer, todo esse aparato, né? A gente precisa ter uma estrutura descentralizada que atende vários pontos de venda. Então, hoje a gente tem uma filial em Santa Maria, uma em Porto Alegre, Passo Fundo, Florianópolis, São Paulo, para poder atender mais próximo o cliente e poder prestar assistência técnica, entregar rápido, poder dar todo o pacote completo para ele, né? E aí o que a gente fez? A gente olhou para dentro e isso parou de ser utilizado para entregar o café. E a gente viu que assim, a gente tem uma carteira de 1.800, 2.000 clientes ali que tem compras recorrentes, né, com a gente, que a gente poderia utilizar essa mesma estrutura para entregar outros produtos. Então a gente está falando com o quê? Com ambientes de alimentação, onde a gente não precisa só entregar o café, a gente pode entregar outros itens. A gente trouxe uma parte de suco para dentro do nosso portfólio, aí depois a gente está começando a trabalhar agora uma parte de suco mais de garrafinha. Então, qual que foi a ideia? Foi olhar para dentro, dizer, beleza, eu tenho essa estrutura pronta, as pessoas estão aqui, a gente tem processo, tem tecnologia, tem expertise nisso, só que a gente precisa utilizar isso de uma maneira mais otimizada. Se eu não estou vendendo meu produto principal hoje, o que eu posso utilizar isso para entregar outros, né, outras questões, né, outros produtos, e depois quando as coisas voltarem, para quem a gente já vendia café e parou e está vendendo suco, a gente vai vender café e suco, e depois a gente pode trazer outros produtos e criar um braço traduzindo uma distribuidora, né? Então, eu acho que a gente pode utilizar isso como uma maneira de crescer. Usamos a criatividade, vimos um momento, utilizamos as pessoas e estamos aí dando os próximos passos. Acho que foi uma discussão, um consenso, algo que a gente conseguiu contribuir uns com os outros, avaliar os nossos pontos fortes e não ficar olhando só, choramingando, digamos assim, né? A pandemia, a gente precisava arrumar uma solução. E aí acho que entra o espírito empreendedor que a gente falou um pouco no início, não precisar ser dono do negócio, mas também está sempre preocupado em fazer com que ele vá adiante, que ele vá mais longe, que ele cresça e que, assim, eu vivo muito com o sonho de, beleza, hoje tenho esse espírito empreendedor, né, visto a camisa de dono ali, para que um dia me olhem e digam, não, vem cá ser dono também, me dá um pedacinho. Sim, sim. Mas sensacional esse drible aí com produtos, esses box, porque é bem bacana essas empresas que compraram a ideia de vocês, né? Com isso, né, vocês conseguiram os recursos, né? Voltaram a entrar, mas essa empresa, ao mesmo tempo, nossa, ela fez uma inovação para o seu funcionário, né? Então, isso aí é gestão de pessoas pura, né? Porque enquanto a gente sabe tantas e tantas empresas que a gente sabe que não ajudaram em nada, né, os seus funcionários no home office, nem com ajuda financeira, nem com uma cadeira melhor para trabalhar, nem com o próprio computador, né? Tem gente que está ainda, na verdade, trabalhando em sala de jantar com o seu note usado, que toda a família utiliza, que o filho joga joguinho de computador, enfim, né? Essas empresas compraram a ideia de levar esse conforto do cafezinho. Muito, muito interessante isso aí. E ainda mais agora a Baristo também se reinventando nos sucos, né? Então, show, show. Muito Isso, acho show. que Adorei tem. esse case. Acho que esse foi um dos maiores problemas, assim, quando a gente precisou ir para o home office, né? Acho que os colaboradores da Barista, ainda na sua grande maioria, tinham uma questão mais estrutural um pouco melhor, assim. Então, a gente já trabalhava na empresa com notebook, com todos os apetrechos para levar para casa, mas a realidade brasileira é de muitas pessoas que realmente, como tu falou, não tem essa estrutura para poder fazer as coisas funcionarem, né? Então, a conexão de internet muitas vezes não funciona e aí você acaba decaindo na questão de produtividade, né?
A gente acabou trazendo, né, já retornou com todas as medidas de segurança, parte da equipe para dentro da empresa para a gente poder dar essa vazão melhor, dar essa parte mais de agilidade mesmo que a gente gostaria de ter e para retomar a produtividade, mas grande parte da nossa equipe ela continuou trabalhando, né? Que é o pessoal que faz entrega, o pessoal que faz a parte de separação, que trabalha com produto físico e ainda precisou, desde o dia um ali, continuar no front, entregando e se cuidando, né? E trabalhando para a gente. Então, acho que esse é um ponto muito positivo que a gente trouxe de uma equipe que estava bem unida, existia o medo sempre caminhando junto, mas foi um ponto que também nos auxiliou a passar por esse período, né? Acho que o outro case que eu trouxe ali, que eu trago também, né, para explicar, ele tem um cenário um pouco diferente. Eu acho que eu gosto dele porque ele é o lado positivo, né? É o lado positivo do momento de crise, assim. Então, Sim. lá em final de 2019, início de 2020, esses os meus dois grandes amigos que têm a empresa em Santa Maria de audiovisual, eles criaram uma empresa, cresceram a empresa e no meio do caminho eles tiveram alguns problemas de a empresa crescer, depois reduzir um pouco, crescer, reduzir um pouco e aí eles Uhum. com o meu histórico ali, né, do que eu tinha me qualificado ou também conheciam do meu trabalho da Baristo, me chamaram para poder de alguma maneira auxiliar eles nisso, né, que eles pudessem crescer e continuar se desenvolvendo. Então, acho que no início da pandemia a gente tinha montado um plano que foi por água abaixo e depois a gente conseguiu se reinventar ali, mas eu gosto muito de citar esse caso porque a gente pegou o que era a empresa, né, a empresa com menos colaboradores, né, hoje o Baristo tem em torno de 50, 55 funcionários, a Toca tem 10, 11, então são menos, é uma equipe menor, mas que a gente conseguiu olhar para as pessoas e dizer assim, beleza, você, um dos sócios, sabe vender. E você, o outro sócio, sabe entregar muito bem, dar o toque final para deixar os projetos de audiovisual com uma cerejinha do bolo, né? Então, vocês dois fazem essa parte muito bem. E tiramos a parte administrativa deles, né? Deixamos eles fazerem o que eles gostavam, o que motivava eles no dia a dia e o que eles faziam de melhor. Então, potencializamos, analisando, né, as pessoas, o que elas faziam muito bem, para que elas pudessem fazer 2, 3, 4 vezes mais e melhor o que elas gostavam, né? E aí puxei a parte mais administrativa para tocar um pouco mais à distância. E uma das coisas e dentro dessa história que eu quero citar como um case dessa parte de criatividade, foi que a empresa ela sempre vendeu muito projeto, né? Vídeo institucional, comercial. Então, são projetos que têm um valor agregado legal, mas que eles não possuem uma recorrência. E aí, quando você não possui uma recorrência, se você tem uma lacuna de faturamento, onde num mês você não consegue vender projetos tão com valor que necessário para sustentar a estrutura fixa, você acaba pedalando, né? Vai para o próximo mês para poder pagar o mês anterior e o mês atual. Então a gente pegou todos os produtos que a gente oferecia, né, os serviços de produção, e deu uma repaginada neles, né? Trouxe para um cenário onde ficaria mais acessível para o cliente, porque um projeto que custava às vezes 10, 12, 15 mil reais para um projeto, a gente trouxe para uma recorrência, né? Contratos de 6 meses, 12 meses, onde a gente reduziu o valor mensal para que o cliente pudesse ter essa recorrência e começou a vender as horas que a gente tinha de capital humano para poder fazer aquilo. Né? Então, digamos, a gente tinha 500 horas para poder produzir, editar e entregar o trabalho, a gente começou a vender essa agenda mensalmente para criar conteúdo recorrente para aquele cliente. Então, vamos citar assim, a gente tem uma empresa que é uma cooperativa que vende arroz, e aí a gente reduziu para esse pacote mensal, né, com o intuito de fazer vídeos com receitas para que eles pudessem vender melhor o produto deles. Dentro desse meio do caminho, então, trazendo para essa receita mais recorrente e menor, ficou bom tanto para a empresa que acabava comprando e assinando esse contrato de 6, 12 meses com a gente, mas também começou a gerar uma previsibilidade melhor dentro do caixa. Então,
pegamos o momento com o produto reestruturado, com o que a empresa precisava e moldamos para que ficasse tudo dentro dos conformes. Fomos crescendo a empresa nesse sentido, né, retomando, conseguindo trazer um pouco mais de equipe e também acabamos surfando a onda no ano passado das eleições, né, onde a gente acabou moldando um produto para candidatos, né, que queriam concorrer à parte de vereadores, né, e aí assim a gente conseguiu fazer um trabalho que trouxe um retorno legal tanto para a empresa quanto para os próprios candidatos, né. Então, acho que sentar, olhar, colocar as pessoas nos lugares corretos e estruturar o produto para que seja bom tanto para o cliente quanto para você, fez com que a gente tivesse, né, essa criatividade para começar 2021 com a empresa em pleno vapor, né? Então, acho Sim, que esse é mais um case assim, muito legal. sim, de sucesso. E essa parte é toca, né? Isso. Falou. É o toca. Esse serviço talvez também te trouxe mais prazer porque tu pegou, repaginou ele e foi desde o início, né? Sim, Fazer toda uma mudança. acho que falando pessoalmente, assim, né, como conquista pessoal, acho Sim. que trouxe um colega meu, né, para a gente conseguir ajudar ali essa parte de organização. Como eu não podia participar do dia a dia, ele participou do dia a dia também, junto com os outros dois sócios, né, e aí a gente conseguiu construir, mas pessoalmente é uma conquista porque, como eu comentei no começo, né, eu não tinha um conhecimento mais administrativo, entendia que isso era um gap, né, uma falha dos meus pontos fracos ali, e Uhum. aí o estudo me ajudou a colocar em prática e dizer que, beleza, na Barista eu fiz toda essa parte mais comercial, mais operacional, e aqui a parte administrativa, e estou no caminho de um profissional completo. Assim, então, fico muito satisfeito, né? E quantas horas que tu te debruçou por dia para realizar toda essa repaginação aí do pessoal? Acho que foram, como todo empreendedor, né, algumas noites sem dormir, alguns finais de semana Sim, fazendo reunião, né? sim. Então, é muito trabalho, assim, acho que não tem segredo, né? É consistência, persistência, né? Então, a gente é das 7 da manhã às 8 da noite baristo, parava para fazer uma pausa de uma janta, mas era das 9 à meia-noite e toca, e final de semana toca também. Foi muito legal, assim. Eu tenho muito orgulho do projeto, das pessoas que trabalham lá, que entregam o dia a dia, e na Barista não é diferente, né? Mas E é como é isso, bom, né? tinha da... Quando, quando a gente trabalha no que gosta, consegue realizar esses projetos, porque a gente, o número de horas que a gente se entrega, quando a gente olha o relógio, a gente diz, meu Deus, a gente está ainda se dedicando a isso, mas é um trabalho, uma mistura de prazer que tu vai. Cada conquista, cada etapazinha que a gente vai conquistando, parece que o cansaço da gente tira por completo, né? Porque a gente diz, parece que o empreendedor ele é meio viciado, né? Todo mundo é workaholic, né? Então a gente vai, mas é com prazer, não tem aquela coisa que o pessoal diz, vai dar um burnout daqui a pouco. Não, eu acho que quando tu trabalha com prazer, quando tu gosta, claro que a gente sabe muito bem que nessa estrada aí de nós empreendedores, a gente tem as conquistas, mas também a gente tem as derrotas, né? Mas a gente vai aprendendo com isso, e a gente vai ficando cada vez mais forte, né? A gente vai ficando mais maduro, né? A cada derrota a gente não se enfraquece, né? Como era lá no começo, e a gente vai aprendendo com os erros e eu acredito que só alegria traz, né, para quando a gente trabalha no que gosta. Isso é bem bacana. E é legal porque a gente vê no teu semblante a felicidade de tu trazer esses cases para nós. A gente, eu e o pessoal de casa que está nos assistindo, com certeza consegue captar isso. É muito bacana, é motivador, acho que para todas as pessoas que estão assistindo essa live. Não, eu fico muito feliz, assim, até fico às vezes bobo de falar ou não comentar muito assim também, mas acho que foram. É no dia a dia, nas coisas que a gente vai se preparando, vai aprendendo, né? Como tu falou, às vezes a gente olha por um lado,
o workaholic é um termo que é meio pejorativo para o que a gente gosta de fazer, né? Então, eu gosto É, bastante de trabalhar, tenho meu tempo para a família também, para o cachorro, para a namorada, para todo mundo, mas eu acho que assim, quando a gente quer conquistar algo, ele vai ser um caminho árduo, né? As coisas que são conquistadas fáceis, geralmente elas vão embora mais fácil. ah, Agora, as coisas que a gente vai conquistando aos pouquinhos são aquelas que a gente dá mais valor, os passos a passo que a gente vai aprendendo, que vai dando, né? Que a gente vai crescendo na vida e vai agregando. Eu acho que o ambiente ele precisa ser muito estruturado para que isso aconteça também. Eu acho que a Baristo, as duas empresas, né, mas principalmente a Baristo que está há mais tempo aí na minha vida, ela cria um ambiente, né, sempre tentou criar um ambiente onde a gente se sentisse confortável para dar ideia, para poder propor, aonde ela me desafiou e hoje eu desafio as pessoas que são meus liderados, né, a dar os próximos passos, a se desafiarem também, a tentar. Algumas vezes a gente vai precisar dar um passo para trás para dar dois para frente, né? Ou caminhar um pouco mais devagar para poder correr lá na frente. Mas eu fico muito feliz, assim. Acho que eu gosto muito de escutar a história dos outros, porque quando a gente aprende com quem já errou, a gente vai muito mais longe, muito mais rápido. Então, acho que bom que eu consigo transparecer isso, né? Tô um pouco nervoso, mas que bom que tá gostando e que a gente está conseguindo agregar para as pessoas que estão aí em casa, né? com certeza. E eu queria então que tu comentasse assim com os nossos empreendedores que estão assistindo, que tu desse uma dica, né, para quem está começando ou para a gente tem na verdade diversos empreendedores. A gente tem aquele, né, que é funcionário mas ele está afim agora de abrir o seu negócio e está faltando um empurrãozinho, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas assim, outros que têm a sorte de que nem tu, né, que trabalha numa empresa que dá as oportunidades, valoriza o funcionário, né? Claro que também todos os méritos são para ti, né? Que tu corre atrás, vai, né? Te modula, enfim, né? Como também aquele que está recém começando, às vezes saindo da faculdade, né? Já não sabe muito bem, já vou empreender sozinho, vou abrir meu negócio, vou para o concurso público. Então tem tantas alternativas, né? Eu queria que tu desse o teu recadinho para a gente finalizar. Tá. Acho que assim, para quem. Eu gosto de dizer que a gente precisa experimentar, né? Então, se a gente for pegar minha trajetória na Barista, eu sempre experimentei muito, fui para o outro lado, né, para a Toca, para poder experimentar uma parte mais de administração. Mas acho que para quem está começando saindo da faculdade, querendo dar o primeiro passo, né, e não sabendo muito bem para onde quer ir, aonde quer chegar, ou os objetivos traçados, né, acho que experimentar é a palavra certa. Assim. Acho que a gente precisa experimentar um pouco de comercial, um pouco de venda, um pouco de operação, um pouco de administrativo, um pouco de burocracia, um pouco de dinamicidade, para a gente tentar entender aonde a gente se sente mais confortável. Porque onde a gente se sentir mais confortável, mas que nos próximos dias a gente vá se desafiando, é onde a gente vai dar mais certo. Trabalhei na operação, mas também trabalhei na parte comercial, aonde eu mais cresci, e a gente pode ver na parte, talvez, onde eu consigo falar mais, ou me apresentar, ou transparecer, né? Eu gosto de contar o storytelling, né? Então, contar a historinha. E acho que para quem está iniciando e não sabe muito bem, acho que é isso. Experimente, entenda o que você gosta, onde você quer, o que você gosta de fazer, o que vai te levar mais longe, e comece a traçar objetivos. O objetivo é maior, mas a gente vai rachar ele em objetivos pequenos. Então, eu comecei lá em Santa Maria, sabia que eu queria ir para Porto Alegre, sabia que eu queria ir para São Paulo. Agora, o meu próximo objetivo é estar aí numa oportunidade que talvez me leve para fora do país ou que me dê um network muito legal aqui em São Paulo que possa me possibilitar cada vez mais crescimento. Agora, para quem está ali no lado mais empreendedor, começando ou querendo mudar ou querendo dar esse pontapé inicial, eu acho que tanto para o que eu passei quanto para o que eu vi passar e o que é a maior dica que eu já escutei assim é persistência, né? Eu acho que persistência é a palavra que vai fazer com que você consiga chegar onde você quer ir.
Um dia vai fazer sol, outro dia vai fazer chuva, um dia você vai estar feliz, outro dia você vai estar triste, mas a consistência e a persistência vão fazer que tudo que aparecer na tua frente, todos os obstáculos que aparecerem, você vai ultrapassar eles, você vai passar por eles, e lá na frente você vai escolher os frutos do que tu está plantando agora. Então, acho que eu sempre fui muito persistente, né? E consistente no sentido de todos os dias entregar a mesma coisa, seja das 7 à meia-noite, né? Porque da meia-noite às 6 a gente faz outras coisas, para a gente poder continuar crescendo, né? A gente tem na Baristo muitos cases que fizeram isso, né? E a Baristo é um exemplo de consistência e persistência. Então, acho que esse é o meu recado que eu deixo para quem está começando. Se estruturar, pensar, focar. Tem que ter uma pitadinha de coragem também, porque eu acho que o empreendedor de verdade, ele tem que ter a cara de pau de ir lá dar a cara a tapa. Às vezes vai dar errado um negócio, dois negócios, três negócios, mas a hora que ele acertar e que ele tiver a oportunidade de continuar tentando, ele já vai estar muito melhor e muito mais capacitado para poder fazer o negócio dar certo, né? Que legal. Bom, e conforme os teus amigos, né, que daí é o teu, foi teu segundo case, tu tá aceitando novos clientes ou não? Assim, como a gente estava trocando novas mensagens ali naquele tempo limitado, tem um desafio muito grande hoje na Baristo, mas eu acho que as coisas que a gente faz ao redor da gente nos possibilitam aprender coisas diferentes, aguçam a nossa criatividade, né? Então, estou sempre disposto a ajudar. Acho que novos clientes talvez seja um pouco forte demais, mas eu estou sempre aí para trocar ideia. Acho que uma coisa que eu aprendi, que eu trago lá, né? Não faço nada de relações internacionais, mas uma coisa que eu trouxe lá da faculdade, que eu aprendi lá de trás, é que uma das coisas que mais vale hoje, além, né, do conhecimento, é o networking, né? Então, eu estou sempre disponível aí para poder conversar, para poder trocar uma ideia, para atender um cliente que seja, né, hoje. Sim. Mas sim, estou sempre aberto, sou sempre. Quem me conhece sabe que sou tranquilo para poder conversar, para poder trocar ideia. Gosto muito de abrir as coisas que deram certo, falar principalmente das coisas que deram errado, para que todo mundo possa crescer junto. Acho que a gente só vai crescer quando todo mundo crescer. Que legal. Deixa o teu contato, então, para quem quiser entrar em contato contigo, trocar ideia ou até te contratar, quem sabe, né? Então, eu posso ser encontrado aqui pelo Instagram, que eu não movimento muito, né? As redes sociais é uma coisa que eu deixei um pouquinho de lado, que eu não consigo atualizar, mas é Maicon Proença aqui no Instagram. E posso deixar meu telefone também? Claro, pode Tá, deixar. então o código do meu telefone é das minhas raízes lá de Santa Maria ainda, né? 055 98445 6700. Pode entrar em contato se for para trocar uma ideia, pedir ajuda. Assim que for possível, eu tiver à disposição, a gente vai conseguir conversar. Que bacana. Então tá, Michael, gratidão, tá? Tu ter aceitado o nosso convite, a nossa live foi muito legal, adorei. Aprendi um monte contigo, eu sei que o pessoal de casa também, foi muito motivador. Eu tive hoje um dia exaustivo além de trabalho, de gravações com o seminário, que nem eu comentei, já tinha conversado contigo, comentei com o pessoal aqui antes da live, mas é super bom sempre conversar com pessoas assim de alto astral, que nem tu, e a gente vê o quanto que tu gosta do teu trabalho, e isso faz o nosso cansaço ir todo embora, assim. Foi bem bacana. Adorei a live. Que legal, que legal. Fico lisonjeado. Então, te agradeço mais uma vez. Pessoal, para todos que eu não mandei beijo, um beijão para todos que entraram na nossa live. Um beijo e um abraço também para os conhecidos do Michael que entraram. E eu faço o convite, né, para quem ainda não segue a Laranja Maranguelo, sigam nossas redes sociais. Então, a gente tem o Instagram, tem o Face, temos o canal no YouTube também, que também todo é super fácil, é sempre Laranja Maranguelo, Períodos Consultores. E fiquem ligados, porque também está chegando aí fresquinho o nosso seminário. Então, com muitas novidades para vocês. Então, até a próxima quinta, então, uma baita live de novo. Tchau, Michael. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.